Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, tá? Gui, muito obrigado por me trazer a esse evento. Eu acho bacana a gente compartilhar as informações de trabalho, dos processos e de como a gente consegue se envolver dentro do Design Thinking. Tá? Eu achei relevante trazer esse ponto para vocês. E aí eu queria, nessa palestra, nessa conversa, vou levar como uma conversa, tá? Alguns pontos que eu acho que é interessante para que as pessoas consigam entender a minha perspectiva em relação ao assunto e como a gente pode evoluir nesse ponto. Então, em primeiro caso, eu vou querer que vocês deixem a mente de vocês aberta, tá? Eu acho que vai ser bem bacana a gente deixar um pouquinho para fora algumas coisas que a gente já tem de concepção em relação a design thinking e também a questão de antropologia, né? De como as coisas funcionam, como as coisas são, para que a gente consiga entrar nesse contexto de uma forma mais legal, bacana, e eu conseguir transpor para vocês as minhas ideias nesse processo. Eu vou mostrar nessa apresentação para vocês dinâmicas de design thinking que eu uso e que eu digo que os resultados funcionam de verdade, tá? Então, uma coisa que acontece muito, que a gente vê por aí, é as pessoas quererem, com um sentimento positivo, pegam referências de coisas que vêm e trazem ao centro, trazem com propriedade, mas que não conseguiram praticar essas informações de processo de construção. E isso acaba atrapalhando um pouquinho, inclusive, para que as pessoas consigam ter essa noção exata, né, de que realmente isso é válido, funciona ou não. Então, eu me atenei apenas a trazer processos de design thinking que eu aprendi, né, com pessoas muito bacanas, e transpor isso para vocês, tá? Então, já começa por aí. Tanto é que a única citação que eu estou fazendo é uma citação que está embaixo, né, que está escrito: você sabe o que é caviar, nunca ouvi, nem comi, só ouvi falar do pagodinho, né? Então, é para a gente realmente entender que a academia traz para a gente muita coisa bacana, né? Mas que a gente também precisa ter esse momento de vamos deixar a academia, aquela coisa mais séria. Eu acho que a forma de aprendizado mais lúdica, mais divertida, às vezes ela funciona melhor para que as pessoas consigam entender os propósitos, tá? No final dessa apresentação, eu fiz um formuláriozinho, eu vou pedir para vocês esperem até o final da apresentação para que me avaliem nesse formulário, né? Digam se eu conseguir ajudar vocês com alguma ideia, com algum insight, né, relevante, ou se eu tenho que continuar tomando remédios porque eu sou uma pessoa que tem problemas mentais. Eu quero que vocês sejam honestos, né? Nós, como os UX, a gente sempre enfatiza que todo feedback é válido, né? Então, mesmo que seja uma crítica, pode ser feita e deve ser feita, porque é assim que a gente consegue aprimorar no dia a dia a nosso trabalho, nossas atividades como profissional e como pessoal também. E se tiver algum dev ou QA aqui com a gente no momento, ou no futuro, na gravação, eu queria dizer para eles, antes de mais nada, que nós, UX, a gente se importa com eles, né? E existe uma questão meio cultural, digamos assim, na área de tecnologia, que os designers são uma tribo, os devs e QAs e afins, outra tribo, e que a gente pensa diferente, a gente trabalha diferente, a gente age diferente. De um certo modo, isso é verdadeiro. A gente trabalha com métricas diferentes, com formatos diferentes, somos pessoas diferentes, trabalhamos em profissões diferentes, mas a gente tem que lembrar que a gente está no mesmo propósito, que é a experiência do produto para o usuário, que é trazer a satisfação, né, aquela positividade dentro do que a gente está fazendo. Então, mesmo sendo coisas diferentes, a gente está no mesmo barco, digamos assim, a gente está na mesma linguagem e a gente tem que aproveitar esse momento para deixar bem claro que, assim, não importa se tu é dev, tester, UX, UI, PO, enfim, todos estão pelo produto, né? Então, é bacana a gente deixar isso. E a gente atende os devs também, né? Se a gente for levar em consideração que os UX, na verdade, eles são mais facilitadores do que uma ponta do processo. Tá? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa com problemas mentais, adoro falar isso. Eu sou catarinense, tá? Moro aqui em Porto Alegre já há uns 13, 14 anos já, faz tempo, né? Sou web designer,
desde o tempo que se fazia sites em HTML e que não existia CSS, ou pelo menos que os navegadores não utilizavam CSS da forma correta, né? Então, eu já tenho um bom tempo de casa de digital, tá? E de uns 4 anos para cá, eu caí, emergi de vez no UI e no UX, né? Em vez de ter ido para o front-end, que seria uma atribuição natural, já que eu vim já há bastante tempo dessa área mais de web designer, né? E um dos motivos que eu fiz isso é porque eu acho que a gente tem que pensar no produto de uma forma diferente como fazia antes. E eu vou explicar direitinho o porquê para vocês primeiro. Na época que eu era web designer, eu pensava, qual o cliente que eu estou fazendo esse site? Né? Especificamente. Não tínhamos outros produtos digitais. Era resumidamente sites. Era muito complexo o processo, né? A gente tinha as reuniões, falava com as pessoas do negócio, das empresas, os clientes, ou as suas pessoas diretas, fazia layout, aprovava, colocava no ar, e depois alterava, e depois alterava, e depois alterava, alterações seguidas, e às vezes não dava o resultado esperado. Então, quando tu consegue ter essa noção periférica, e se o teu trabalho é bom, se tu tá fazendo conivente com o que te propôs, e se não tá dando retorno, a gente tem um problema, uma falha. E aí a gente se pensa, para quem mesmo que a gente está fazendo esse produto? Eu comecei a ter essa visão há 4 anos atrás. Será que vale a pena eu continuar trabalhando, mexendo com site, mexendo com HTML, CSS, fazendo alguma coisa, um hot site, um street, um anúncio, qualquer produto digital nesse processo? E será que ele está atingindo o objetivo? Será que eu estou chegando a esse objetivo? Ou estou fazendo por fazer? Né? A vida da gente precisa de propósito. Então, há 4 anos atrás para cá, eu comecei a pensar nisso. Bom, teve uma vez, tá? Uma pessoa muito, muito, muito boa, experiente, tá? Mérito total dela, de TI, ela chegou e me indagou. E ela disse para mim bem assim, algumas vezes a tecnologia vem antes do design. Ok. Ela é de TI. Mas será que realmente a tecnologia vem antes do design? Será que ele sabe direito o que é design? Né? Será que eu tenho que levar isso como uma coisa negativa, como uma coisa tipo, não te mete aonde tu não sabe o que tu está falando, deixa comigo? Ou será que realmente é só uma percepção dele do copo meio cheio e não do copo todo? Eu vou trazer um pouquinho disso para a gente, até porque isso faz parte da desconstrução do problema total que a gente vive hoje. No ano 2000, o mindset daquela época era das empresas colocarem sites na internet, colocarem sua cara na internet, pelo simples fato que é moderno, é legal, é cool, entendeu? Tem uma presença online. Não necessariamente que essa presença fizesse muito sentido para o público-alvo dela. O importante era estar online. Né? A gente pode ver que naquela época teve muitas empresas de hosting no Brasil, hospedagem de site. A gente estava na bolha da internet, né? Dos acessos crescendo, mesmo em dial-up. Em abril de 2005, para vocês entenderem o meu contexto mental, assim, meu pensar, a Adobe comprou a Macromedia, que era a empresa que tinha vários softwares de renome no mercado, inclusive o Flash, né? A tecnologia Flash Player, que estaria trazendo uma nova abordagem visual, uma nova experiência rica para aqueles usuários da internet. Né? E eles compraram essa empresa em 2005 e já se lançaram como se fosse deles. Né? Mudaram a marca e continuaram no mercado. Não fizeram mudanças na plataforma, não fizeram melhorias. Entendiam até aquele ponto que ela estava ok, atendia a situação. 20 anos depois, hoje, a gente sabe que a transformação digital, ela muda todo esse paradigma. Não adianta uma empresa querer colocar um produto na internet se o usuário dela não vai utilizar.
Então, a gente tem que ter em mente isso, né? As coisas têm que ter propósito, tem que fazer parte da vida do consumidor, do usuário, do cliente. Todos eles têm tom, todos eles têm voz e vez, né? Hoje, se a pessoa quer reclamar de um produto, por exemplo, ela vai no Reclame Aqui, ela não precisa pegar e andar e ir até o Procon, por exemplo. Ela pode ir na rede social e fazendo um comentário na rede social, ela pode engajar muita gente negativamente a marca. Então, a gente tem que ter essa noção bem clara, né, que a transformação digital nada mais é do que o empoderamento do usuário e que a gente, desse ponto de vista, só tem duas opções. Ou a gente realmente se foca no usuário ou o produto vai ser descontinuado. Para fazer esse paradigma para vocês de relevância, de tecnologia, a Adobe vai encerrar o suporte do Flash Player agora dia 31 de dezembro. E tem empresas até hoje que têm serviços digitais usando esse plugin e, inclusive, fazendo adaptações para continuar usando esse plugin após esse deadline desse projeto, dessa tecnologia. Então, isso mostra que, às vezes, a tecnologia não necessariamente tem que estar frente do design. Né? E aí vem um contexto maior ainda. Jacob Nielsen, ele já tinha avisado lá em 2000, ou seja, 5 anos antes da Adobe comprar a Flash, da Adobe comprar a Macromedia, que o Flash Player não era um produto legal, que ele tinha falhas, que ele tinha problemas de usabilidade e que isso poderia, com o tempo, causar problemas. Tá aí. Né? Ele não funciona em muitas plataformas, o plugin está sendo descontinuado, então a gente percebe que o design, o pensamento crítico, a questão de verificar o processo como um todo, ela faz parte realmente antes da tecnologia. Senão, não tinha as tecnologias. Mas tudo bem. Vamos supor que eu estou falando de um gato morto. O Flash Player já morreu, não vamos falar de gato morto, vamos seguir para frente, vamos falar do HTML5, que é uma tecnologia, entre aspas, atual, e que todos os sites que estão aí hoje em dia são em HTML5, né? Pelo menos a grande maioria deles. Eu vou aproveitar e vou puxar mais um pouquinho a antropologia, né, para a gente poder entender melhor essa questão de conexão entre ser humano e tecnologia. Os Jacksons, aliás, desculpa, eles foram lançados originalmente nos anos 1962, pela Hanna-Barbera. E já naquela época, eles tinham uma visão muito legal e futurística de todo o processo humano, do teu dia a dia, as tuas atividades. Ia ter robô, tudo ia ser feito automaticamente, inteligência artificial, em 62. Hoje, em 2000, se utiliza os mesmos Jacksons originais, o mesmo estúdio, para fazer anúncio de serviços bancários que a gente tem funcionando hoje no nosso país. Então, quer dizer que a antropologia está dizendo que as ferramentas tecnológicas, elas mudam, elas migram, elas se atualizam, mas a ideia de futuro, a ideia de excelência, a ideia de modernidade, ela continua a mesma de 62. Agora eu vou falar pela última vez sobre Covid. Eu já falei agora anteriormente com a Vivi um pouquinho de Covid. Eu juro que eu não vou falar mais de Covid na apresentação. Pela Nielsen, tá? 59% dos usuários, eles preferem fazerem compras em lojas físicas. Mas por causa da pandemia, eles migraram para o online. Então a gente tem aí um monstro de pessoas que adotaram a tecnologia atual, que adotaram os serviços digitais para continuar vivendo, para continuar comprando, consumindo. Ao mesmo tempo, a Experian fez uma pesquisa em 2014, que foi atualizada em 2020, dizendo que a taxa de conversão brasileira média de compras, ou seja, que a pessoa vai numa loja virtual, efetua a compra, vai para o checkout e finaliza, é de 1,65%. É pouco, é muito pouco. Né? E agora a gente recebeu uma carga de 59% de usuários que migraram das lojas físicas e estão indo para o online. Tudo bem, não vamos falar de HTML5, agora a tecnologia é mobile, né? Vamos falar de tecnologias de Android, de iOS, vamos falar de
de tecnologias mais aprofundadas nesse sentido de desenvolvimento, né? Beleza, de React. Segundo a Justin, o número de instalações de aplicativos brasileiros é muito grande. O usuário brasileiro, 38% deles, instalam aplicativos novos em seus celulares nas últimas 24 horas. 38% instalam em 24 horas pelo menos um aplicativo novo no seu celular. 50% deles instalam pelo menos um app no último mês. Ou seja, a quantidade de pessoas hoje que podem estar assistindo agora esse momento, esse material, já estão instalando um aplicativo novo, é de 38%. E no mês, 50% de toda essa base já instalou pelo menos um aplicativo novo no celular. Bacana. Legal. A tecnologia está fazendo sua parte. Só que o brasileiro também desinstala a app com a mesma facilidade. 36% dessas pessoas removem um app por dia. E 49% das pessoas removem no último mês. Praticamente anula a taxa de instalação mensal. É muito grande. Então, o problema não é a tecnologia, é a experiência, é o propósito. Mas tudo bem. A tecnologia migrou novamente. Nós não estamos falando agora mais de mobile, não estamos falando de React, nós vamos falar agora de inteligência artificial, que é o novo boom, né? Inclusive, eu trabalho com isso hoje. Né? Inteligência artificial, vamos falar de IA. Eu vou ser sincero, eu tenho amor para a Alexa, tá, gente? Eu brinco com ela, eu peço para ela soltar pum, eu já comprei 2 Echos, uma Dotma Show aqui em casa, eu peço para ela ligar ar-condicionado, ligar a televisão, faço tudo com a Alexa. Já pedi comida pelo iFood, mas eu preciso sair de casa de vez em quando, mesmo na pandemia, né? E aí eu tenho que pedir um Uber. E aí é que está o ponto. O Uber não funciona na Alexa. Isso aí são prints que eu tirei essa semana, inclusive, para mostrar para vocês as avaliações de um ano atrás, da skill da Uber na Alexa, e agora, esse é o último de baixo, é de junho de 2020. E o que vocês podem perceber é que os usuários, já desde o início, quando a skill foi colocada no ar, já falavam, essa skill não funciona direito. Eu quero saber quanto é que eu vou pagar pela corrida. Eu quero dizer, pelo menos buscar da base que eu tenho da minha conta na Uber, o carro, o destino mais próximo, o destino que eu quero. Eu estou me arrumando, eu quero me arrumar e já chegar para a Alexa e falar, Alexa, me pede um Uber para o shopping, me pede um Uber para o supermercado. Né? E a empresa não ouviu o usuário. E aí o que acontece? As pessoas não utilizam o produto digital, negativam o produto digital, até o ponto de chegar e falar, cara, nem precisa ter. Tira fora essa skill, porque essa skill e nada é a mesma coisa. E agora? Qual é a próxima tecnologia que vai conseguir suportar os usuários? Qual é a próxima tecnologia que vai conseguir trazer para eles essa sensação de, olha, eu estou aqui para você, para trabalhar para você, para trabalhar junto com você? Então é fato. Né? Um produto para sobreviver, ele não pode ter, ele tem que ter um propósito. Né? E ele tem que ter um propósito não só para quem está desenvolvendo, não só para quem é o proprietário do produto, ele tem que ter um propósito para o usuário e um propósito para todos em volta do usuário. Então, tem que ter propósito para todos os envolvidos. Né? E uma coisa que vai acontecer logo com a gente, e por causa da pandemia a gente teve essa mudança de curva muito rápida, é o Omnichannel. A gente vai ter as pessoas consumindo online e offline juntos ao mesmo tempo. A gente já está tendo isso hoje. Hoje a gente tinha uma migração dessas pessoas, aqueles 59% de pessoas que compravam na loja, migraram para online. Elas vão continuar, acabando a pandemia, elas vão voltar para as lojas, só que elas vão voltar para as lojas usando o online como ferramenta de empoderamento. Então, a gente vai ter mais riscos para as empresas ainda, de tentarem correr para se adaptar para os seus usuários, para escutar o usuário, ele vai ter mais voz ainda. E isso pode gerar frustrações maiores ainda para todo mundo. Então, não é difícil dizer que o futuro é omnichannel, que a pessoa que hoje compra online, amanhã ela vai comprar offline, ela vai numa loja, mas ela vai no Instagram, ela vai marcar, ela vai tirar uma foto do produto, e se ela tiver que reclamar, ela vai reclamar.
E isso vai gerar mais acessos ainda, mais feedbacks ainda, mais usuários ainda. Então, o futuro realmente é omnichannel. Então, ter a ideia e a necessidade inicial das tecnologias que nós vamos aplicar para atender o nosso usuário não quer dizer que seja necessariamente a resolução dos problemas. Pelo contrário, né? A gente tem que ter a percepção, pelo olhar do usuário, do que realmente importa para ele e aplicar isso para a realidade dele, independente da tecnologia, né? Mas vamos falar de outra coisa, que também tem a ver com tecnologia, mas pelo lado mais acadêmico nosso, de UX, estudo, porque a gente verifica que quando a gente precisa chegar nesse entendimento, a gente corre atrás de referências, de tentativas de formatos de trabalho, como, por exemplo, Design Sprint, Learning UX e outros, né? Como eu destaquei especificamente Google, porque é a crista da moda, não, porque o pessoal no Vale do Silício faz assim. Legal, eles fazem assim, mas tem um contexto para isso. Esse site que vocês estão vendo agora na tela, ele mostra todos os produtos Google que já morreram, que estão com a corda no pescoço, e aqueles que já estão com o pé na cova. São muitos. Tantos produtos que a Google teve que mudar a marca dela e mudar a forma de trabalhar com os acionistas para que não tivesse mais desvalorização no mercado de ações. Eles estão com um ciclo vicioso. Eles têm que produzir muito, produzir tecnologias novas e rápido, jogar isso no mercado de forma rápida, testar com os usuários rapidamente, e aquilo que tiver vida, eles vão mantendo, e aquilo que eles veem rapidamente que não vai ter vida, eles vão matar. E vão construindo outro, porque eles têm que substituir aquilo. Nem todas as empresas têm possibilidade financeira e logística de fazer uma coisa dessa. Pelo contrário. Então, vamos cair fundo no X raiz. Não, vamos agora produzir conteúdos consistentes, nós vamos estudar o usuário, vamos fazer muita imediação, vai ser muito legal, muito construtivo. E dinheiro? É verdade, né? A gente tem que levar em consideração que essa área de Design Thinking, ela é uma área que leva recursos. É uma área que leva pessoas, que precisa de pessoas, que precisa de recursos, que precisa de um mindset que sustente ela. E por mais que tu tenhas boas intenções, às vezes tu não consegue fazer essas aplicações de uma forma consistente, como a gente gostaria. Então o gás acaba, né? É fácil, a gente fica iludido, fica chateado, né? Então o que é melhor? É melhor já chegar com gás total? Ou aplicar aos poucos a metodologia, o pensamento de justiça, para que a gente consiga espaço e evoluir dentro das empresas e dentro dos produtos? Né? A gente fica se questionando muito disso na área de justiça. Né? E é real. Vale muito mais a pena tu começar pequeno, começar resolvendo algumas coisas pontuais em UX e tu escalando isso. Escalando, porque, na verdade, nem todos os produtos começam com um X no início, desde o início. Geralmente, quando chamam um X, é justamente o contrário, já é para resolver alguma coisa. E a gente não pode resolver? Pode. E deve. Né? Mas a gente tem que deixar claro que existe uma diferença entre tu construir um processo inteiro e tu resolver problemas aos poucos. Né? Onde eu chamo de pastelaria de UX. Né? Essa questão de fazer entregas conforme demanda. Né? Às vezes não dá tempo de fazer nenhuma estruturação, um estudo aprofundado de direito para isso. Temos que fazer. Faz parte. Mas é legal que a gente consiga, a cada vez que a gente vai fazendo essas entregas pequenas, a gente explicando. Olha, eu estou te fazendo essa entrega pequena, mas o caminho legal é esse aqui. Vamos junto na próxima? Tu me dá espaço para te mostrar um estudo? Será que tu consegue? Será que a gente consegue fazer uma entrevista com o usuário? Será que a gente consegue fazer um mapa? Será que a gente consegue fazer uma jornada? Sabe? É isso que importa. É ter essa visão também, como UX,
de que as pessoas não são obrigadas a ter que nos seguir do jeito que a gente gostaria, mas a gente conseguir trazer a paz e a palavra do UX para dentro dos processos, nem que seja aos poucos. Então, antes de falar de desconstrução de problema, eu prefiro falar de maturidade de UX. Na verdade, falar de maturidade de UX já é uma desconstrução de um problema, do nosso problema, da nossa profissão, de como que a gente consegue fazer essas aplicações. Então, a gente começou por nós mesmos. Começamos a falar dos nossos problemas, do nosso trabalho, de como as pessoas nos veem e como nós somos vistos. Aliás, é assim que as pessoas nos veem, vou ser sincero. A gente passa o dia inteiro colando post-it na parede, ou em vidro, que de vez em quando a gente fuma um baseado e que a gente gasta dinheiro. Não, esse pessoal aí é perfumaria. Só para gastar dinheiro. Mas na realidade a gente sabe que é diferente. A gente trabalha muito com análise, a gente trabalha muito com pesquisa, a gente tenta se aprofundar, a coletar informações, a poder consumir informações, poder processar essas informações e trazer essas informações já organizadas para que a gente consiga manter a roda funcionando no desenvolvimento. Mesmo que às vezes a gente sofra um pouco com isso. É meio que uma psicologia, galera. Sim, ó, já estou começando com vocês, já falando como se fosse meio um psicólogo. Vamos estar todo mundo no divã agora um pouquinho, sabe? Porque realmente é isso. A gente não pode ajudar a desconstruir um problema dos outros se a gente não consegue desconstruir o nosso. Né? Mas essa é a realidade. Vamos nessa. Então, infelizmente, nem sempre o UX consegue entrar no processo desde o início. Né? Muito menos da forma de que muitos se apresentam. Né? Então, isso tem que gerar um resultado. E a gente tem que entender que resultado que isso gera e mostrar para as pessoas esse resultado. Então, eu vou tocar um videozinho aqui para vocês verem uma coisa que é bem legal, uma sacada do Rick Mollin, que eu acho que é muito bacana e tem tudo a ver com isso. Hoje, no Como Eles Fazem Isso, plumbos. Todos têm um plumbos em casa. Primeiro, eles pegam o Jingle Bob e amaciam com um monte de Schleem. O Schleem é então reaproveitado para lotes futuros. Eles pegam o Jingle Bob e passam pelo grumbo, onde o Flib é esfregado nele. É importante que o Flib seja esfregado, porque é no Flib que tem todo o suco de Flib. Aí aparece um Schlame, e ele esfrega e cospe nele. Eles cortam o Flib. Há muitos Rizzards no caminho. Os Blamps são esfregados nos Shambles, e os Plubs e Grumbos são retirados. E assim temos um bom e velho Plumbus. Eu sempre quis saber como fabricavam plumbo. Então, pessoal, é a real. A gente tem que realmente começar um processo de evangelização dentro das corporações, dentro dos produtos e dos projetos que a gente trabalha, para a gente não ter mais plumbos por aí. Aliás, refações e sofrimentos são os melhores das hipóteses que a gente pode ter no caso de um plumbus, né? Porque, como a gente viu, o usuário tem voz e vez. E se aquele produto não atende aquela demanda, ele é descontinuado, ele é excluído, ele é cancelado. Aliás, até usaram esse termo agora, cancelamento, né? É a novidade. Então, agora a gente vai chegar no centro do tema, tá? Vamos falar realmente em dinâmicas de design thinking que podem nos ajudar a construir um material consistente, um repositório consistente para a gente poder utilizar nos trabalhos mais à frente. Né? Mas antes de mais nada, eu separei por tópicos, por capítulos, e eu acho que esse primeiro é o essencial de todos, e que tem totalmente a ver com o que eu falei até agora há pouco, e eu mostrei para vocês. É a defesa e o planejamento. Né? Pode até soar estranho para vocês falarem, não, mas defesa? É tese isso, gente? É um TCC? Como eu disse, as empresas e todos os stakeholders em geral, eles podem não ter uma maturidade de UX suficiente para que entendam que o nosso processo é válido. Então, é sim nossa parte, como UX, chegar e criar um material de defesa que seja consistente, que consiga colocar eles nessa visão
né, que há necessidade de a gente fazer atividades de design thinking dentro dos processos, que há necessidade de a gente construir um material de entrega para que a gente consiga fazer as atividades para frente e um planejamento, né? Porque as empresas não vão aceitar, não, concordo, vamos ouvir o usuário, pode gastar dinheiro, pode gastar o tempo que tu quiser, pode gastar o tempo que tu precisar, chama as pessoas que tu precisa. Não funciona assim. Nunca funcionou e eu não sei tão cedo se ainda vai continuar tendo uma melhoria. Então, primeiro de tudo, antes de pensar em dinâmica, em atividades de design thinking, a gente tem que pensar em defesa. Eu trabalhei 8 anos numa agência de publicidade, tá? E lá o atendimento falava muito para os clientes, né? Olha só, eu tenho 3 coisas aqui: preço, prazo e qualidade. Cliente, escolhe 2. Se tu quer preço e qualidade, esquece o prazo. Se tu quer qualidade, quer prazo, esquece o preço. E funcionava. Por incrível que pareça, funcionava. As pessoas realmente, elas entendiam na questão de marketing que elas conseguiriam ter uma rentabilidade baseada em escolhas. Que engraçado, né? Estou falando de marketing agora. Mas por que a gente não consegue ter a mesma coisa na UX? Por que quando a gente vai mostrar um projeto, alguma coisa, fala em visão do usuário, fala em recursos, a primeira coisa que tu ouve é time is money, sabe? Temos que gastar dinheiro com isso? Podemos gastar dinheiro com isso? Então, por que para o pessoal do marketing é possível gastar dinheiro e o pessoal do UX não é? Já que a gente está cuidando da mesma pessoa, do usuário. Eles de uma forma ativa e nós de uma forma retroativa. A questão é que na visão do cliente, na visão do dono do produto, marketing traz resultado financeiro. Então, se eu invisto numa campanha, um anúncio, vamos supor, um anúncio televisão, na internet, eu vou receber X usuários, ou eu vou ter X visualizações do meu material, e isso vai me acarretar em tantas pessoas que vão consumir meu produto. Então é fácil, é tangível. O UX não. Nós em UX a gente não pode garantir para o usuário, para o cliente, desculpa, não podemos garantir para o cliente, para o dono do produto, olha, se você fizer dinâmicas de UX para evoluir o teu produto, para ter a visão do usuário, você vai ganhar um faturamento de tanto em tanto tempo. Não tem como garantir isso. Então, é por isso que a gente tem que entender. É muito difícil para as pessoas aceitarem o UX, né? É lindo quando a gente olha as palestras e tudo, quando o pessoal fala em UX de um modo mais amoroso, mais utópico, mas a gente sabe que a realidade é essa. Prazos apertados, pouca grana, às vezes internamente e externamente a gente tem muito bloqueio de pessoas em relação a ter essa visão do usuário, ou atendem de forma parcial, até onde convém. Então, por isso que eu falo, desconstrução de um problema, ele vem desde a gente mesmo e vai até o usuário e até todos os outros stakeholders. Então, mais uma vez, a maturidade de UX não nasce do nada, é um caminho de construção do dia a dia. A gente precisa criar esses laços de construção, de maturação de UX dentro das organizações, dentro das empresas, dentro das pessoas. E uma das habilidades que nós, UX, temos que ter para a gente conseguir fazer isso é contar histórias. É simples, a gente conta histórias. A gente fala de pessoas, a gente fala de processos, então a gente conta histórias. A gente traz informações de passado para ter o olhar para o presente e para o futuro. Nós contamos histórias. Então, nós somos contadores de histórias. Opa. Beleza. Então, a gente tem que contar a história. Então, nós temos que criar a defesa. Nós temos que criar um material que consiga mostrar para os stakeholders que vale a pena fazer essa imersão. E a pesquisa Desk funciona perfeitamente para isso. Não precisa fazer mais que uma pesquisa Desk para isso. A única coisa que eu tive de experiência em aplicar esse processo de trazer a defesa com uma pesquisa Desk é que a gente tem que usar a linguagem mais simples, a mais objetiva,
e a mais antenada com quem vai ouvir. Não adianta a gente querer fazer um relatório, colocar citações, artigos e só. A gente tem que mostrar o propósito. A gente tem que mostrar o foco. Né? Claro, não precisa ser tão engraçadinha, cheia de gifs animados como a minha apresentação tem aqui com vocês hoje, mas é isso que eu quero passar para vocês. Então, antes de começar a pensar em pesquisa, vamos pensar na pesquisa como um produto que a gente precisa mostrar a sua viabilidade, a gente precisa mostrar que ele vale a pena. Não precisamos ser passivos em ter que esperar que alguém decida lá de cima que, não, nós temos que fazer uma imersão, temos que verificar o usuário, temos que ver o nosso público-alvo, temos que ver todos os stakeholders, temos que melhorar nossos produtos. Não. Se a gente tem a capacidade de entender que a gente precisa atacar um ponto, será que a gente não pode ter a proatividade de mostrar isso antes para os stakeholders? É a questão do timing que importa muito nesse momento. Quanto mais timing a gente tiver nas nossas atitudes, melhor a gente consegue avançar na maturidade de X. Então, fica aí. Empatia. Capítulo 2 já. Né? Todos os stakeholders já viram o nosso propósito, entendem que a gente vai fazer a pesquisa por um objetivo, que é o foco do usuário, obviamente, né? Mas a gente já deu um overview para eles de como é que funciona tudo no mercado, como é que funciona para os nossos os stakeholders, desculpa, nossos concorrentes, né? Ok? O que a gente consegue ver de antropologia que nos indica algum caminho para o futuro? De tecnologia, porque também não, a tecnologia ela precisa também ter esse insight dentro. Então agora a gente precisa de empatia, a gente precisa imergir de fato no nosso usuário. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, ferramentas, pessoal, tá cheio por aí, tem um monte delas. Tem o Business Model Canvas, tem a matriz SWOT, ou como eu chamo carinhosamente de fofa. Canvas tem para todo mundo, para todo lado. Né? Mas eu tenho uma em especial que eu gosto muito, e essa eu aplico em praticamente não, vou ser sincero, eu aplico em todos os projetos que eu trabalho, que é o Golden Circle. O Golden Circle é simples. É um canvas apenas de 3 quadros. Não tem nenhum mistério. Tem só 3 perguntas. Por quê, como e o quê? O porquê é o propósito. Né? É o que a gente está se propondo realmente a entregar para o usuário. Geralmente, ele ficaria na borda de uma visão institucional. Porque as empresas tendem a primeiro olhar os seus produtos e serviços para depois olhar o propósito. E aí é que vem a parte boa do Golden Circle. Ele traz o propósito para dentro da empresa. O produto, como eu vou fazer isso, é o quê? Está lá no finalzinho. É a última pergunta. Né? E o como é o processo de ligação entre elas. Né? Então é bacana que a gente consiga fazer esse tipo de dinâmica de Golden Circle com os stakeholders para que eles consigam ter uma visão um pouco diferente da visão que eles têm hoje. Porque eles têm visão de métricas de números, de valores, de crescimento do produto da empresa, mas eles não necessariamente eles têm essa visão de propósito. Vocês vão encontrar muita coisa sobre Golden Circle na internet, não vou me aprofundar muito, não estou trazendo nenhuma citação de pensadores em relação a isso, mas eu trouxe 2 exemplos. O exemplo número 1 é da Natura. Tá? E eu deixei grifado, inclusive, o porquê da Natura. Somos apaixonados pela cosmética e pelas relações. Se vocês perceberem bem, essa informação de propósito deles, é o porquê deles, é a marca deles. Ela faz parte do componente da marca da empresa. Tá? Somos apaixonados pela cosmética e pelas relações. Se vocês olharem os anúncios da Natura, vocês vão ver tudo muito conectando pessoas pelo produto deles. Sabe? Bem Natura Mamãe e Bebê. A mamãe passando Natura e Bebê no filhinho, todos felizes, se sentindo bem, um ambiente agradável. É isso que eles fazem com os produtos deles. É essa visão que eles têm dos produtos deles. Bom, como é que eles pensam que isso funciona? Eles expressam com paixão, como eu falei no anúncio,
e promovendo o bem-estar das pessoas e com os outros. Ou seja, eles olham para o terceiro setor. Né? Então, a gente também olha isso muito nos anúncios da Natura. A gente olha a responsabilidade social corporativa, responsabilidade ambiental. Eles utilizam muito essa questão de os produtos terem uma pegada das embalagens, dos produtos terem essa pegada ambiental, né, de reciclagem, de eles ajudarem com todo esse processo. Então, o como deles já está ali. E o quê? Bom, são os produtos. Fragrância, texturas, composições, produtos de beleza, higiene pessoal. Então, mudar o pensamento dos stakeholders em olhar, em vez do produto, e olhar, ter essa visão do propósito, em primeiro lugar, faz muita diferença quando tu vai fazer uma imersão. Tá, ok, estamos falando de Natura, nós estamos falando de um produto, digamos, não digital, né? É um produto físico, é perfume. Então vamos falar de quem realmente trouxe esse processo para frente, a Apple. A Apple já deixa bem claro ali no propósito dela que tudo que eles fazem é desafiar o status quo, né, que está no mercado. Na época, quando eles começaram, era IBM, e nós fazemos pensando diferente. Eles desenvolvem produtos lindos e fáceis de usar. Percebe que o como deles é design de produto, né? E o que eles fazem? Quais são os produtos deles? Bom, aí é computadores, celulares, MP3, serviço de venda de aplicativo de música. Eles deixam os produtos deles realmente lá para o final. E o elo de ligação é a facilidade de uso e os produtos serem esteticamente agradáveis. Eu frisei ali, fazemos pensando diferente. A empresa usa essa marca desde o início, desde os anos 80, 70, 80. Então, a Apple já mostra uma diferença em relação às outras empresas. Steve Jobs e Zonic e outros, eles não criaram a Apple para gerar tecnologia. Eles criaram a Apple para que abraçasse as pessoas para usarem a tecnologia. Uma diferença bem grande, né? Então, assim, tu pode utilizar o Golden Circle em qualquer atividade, em qualquer produto, tamanho que quiser. Pode ser de manhã, de tarde um cafezinho, de noite, aonde tu quiser. Qualquer dinâmica que tu comece a botar as pessoas que estão dentro dela a ter essa visão de propósito do produto, ou do serviço, ou da empresa, já é uma imersão. É uma dinâmica simples, uma dinâmica rápida, tu consegue aplicar em 1 hora, 1h30, 2 horas, e tu consegue deixar todo mundo alinhado no produto, no propósito. Bom, beleza, passamos pelo Golden, vamos agora para a definição. Tá? A definição é realmente a gente pegar o problema e começar a fazer o destrinchamento dele, as diversificações dele, entender as particularidades desse problema. E geralmente, eu acho que eu não conheço nenhum projeto que alguém de UX tenha sido contratado para tentar descobrir um problema sem ter um problema inicial. Uma fagulha, uma faísca, alguma coisa lá na empresa que eles disseram, isso não está cheirando bem, vamos começar um processo. Então, sempre tem. Então, nós temos a pergunta inicial. Esse é um exemplo de um board que eu fiz com os colegas meus, onde a gente tinha a pergunta, como podemos melhorar a relação do consumidor final com um portal de atendimento de uma empresa X? Então, a gente pega essa pergunta, uma pergunta apenas, e destrincha ela em blocos. Melhorar é um bloco. Canais de atendimento, outro bloco. Relação marca-consumidor, outro bloco. E nessa dinâmica de design thinking, a gente começa a colocar post-its, enumerando essas qualificações, essas informações que a gente está tendo de visão do propósito, do Golden Circle. E das falhas também. Tanto é que ali embaixo está escrito. Nesse momento, né, precisa estar limitado apenas à pergunta do desafio. A ideia é a gente conseguir ter um overview de forma simples e clara dentro da pergunta e do contexto que a gente conhece sobre o produto ou serviço. Lembre que a gente já fez pesquisa desk. Então, a gente já tem algumas informações também em relação a concorrentes, né? A gente tem algumas informações sobre o mercado e, quem sabe, até
informações sobre os usuários que já colocaram, sobre o problema online ou offline. Bom, fizemos essa desconstrução. Temos os grupos ali atribuídos. Agora vamos descobrir quem são os nossos usuários. Na verdade, todos são os nossos usuários, mas a gente tem que entender quais são os nossos usuários, os diretos e os indiretos. Tem outro Canvas, que é muito parecido com o GoDaySurfer, que está na tela de vocês, que é o mapa de stakeholders. Ele é super versátil, tranquilo também de trabalhar, onde a gente tem o público-alvo, o público direto, né, que são as pessoas que lidam com o público-alvo, e nós temos externo, aqueles que orbitam em volta do público-alvo e dos diretos. Eu peguei um exemplo na internet do metrô, tá? Nesse mapa de stakeholders deles, está ali exatamente o público-alvo. Percebo que é bem simples, bem objetivo. São os usuários do metrô pela primeira vez. Tá, okay. A pessoa nunca andou de metrô na vida, ela vai entrar no metrô pela primeira vez. Beleza, esse é o alvo, esse é o nosso foco. Quais são os nossos usuários diretos? São os funcionários do metrô, que vão atender essa pessoa pela primeira vez. São os aplicativos de mobilidade, tanto da concessionária do metrô ou de terceiros, que vão receber esse usuário, que vai entrar, que vai instalar esse app no seu celular, para ele poder saber se movimentar dentro do metrô. São os usuários regulares do metrô, sim. Quantas vezes a gente já não parou alguém na rua e perguntou, senhora, a senhora pode me dizer onde é que fica o lugar tal? Também são usuários. E os operadores do metrô, né? São as pessoas que trabalham nessa questão mais institucional da empresa, né? E nós temos os indiretos, que estão lá na ponta, e também fazem parte do público-alvo. Aí, nesse exemplo, tá os moradores próximos das estações. Sim, como eu falei, as pessoas ficam paradas na rua, para alguém que nunca andou no metrô, e, como é que eu faço para pegar aqui o metrô e tal? Né? Os comércios próximos aos metrôs seriam usuários indiretos, porque eles dependem do fluxo de pessoas ali para poder consumir e comprar os seus produtos. Nós também temos os comércios dentro das estações do metrô, né, que são muito importantes porque geram caixa para o metrô. E nós temos as empresas de turismo, porque fica complicado quando tu manda um cliente teu para uma cidade e ele tem que se movimentar no metrô e ele não consegue se movimentar no metrô, tem medo de andar no metrô. Né? A pessoa pode, não vou viajar porque eu não sei andar de metrô, não sei como eu vou fazer para me movimentar na cidade. Então, as empresas de turismo também fazem parte desse processo. Bom, pessoal, então, a gente já tem definido o propósito com o Golden, a gente já tem definido os nossos stakeholders, os nossos usuários, é muito mais que apenas um perfil, né? Mas a gente tem um público-alvo. Então, agora, a gente precisa tirar dúvidas. Muita gente, acredito aqui, conhece a matriz SD. Eu tenho contato com ela relativamente há pouco tempo, com a matriz SD, tá? Eu acho que uns 2 anos e meio, 3 anos, tá? E hoje, eu não só uso ela quando eu preciso fazer uma descoberta, uma imersão, mas eu uso ela até para poder, como documentação, entender em que momento eu tenho que trabalhar dentro do projeto. Mas eu vou me atenar apenas, por enquanto, só no básico da CSD, tá? Ela é dividida em 3 fases. A gente tem a coluna de dúvidas, suposições e certezas, né? Tranquilo. A pessoa tem dúvida, coloca os post-its ali, o cardzinho, do que a gente precisa descobrir. Tá? Qual é o receio que esse usuário tem para andar a primeira vez no metrô? A gente precisa descobrir isso, né? Quantas vezes as pessoas param ali um funcionário do metrô para perguntar para ele como é que faz para andar de um lugar ao outro? Será que a comunicação visual do metrô não está boa o suficiente? Quantas pessoas param e olham? Enfim, N dúvidas que a gente possa ter em relação a esse processo, a gente precisa categorizar elas. Então, a gente coloca no bloco de dúvidas. A partir do momento que a gente conseguiu começar a ter aquele entendimento,
começou a abrir possibilidades, aí a gente joga essas dúvidas para suposições. E nas suposições a gente já consegue, olha, através de verificando uma entrevista, o usuário sinalizou esse caminho, pode ser esse caminho, um outro usuário, outro caminho, vamos refinar. Então é bacana que a gente consiga ter essa organização, como disse a Vivi agora na palestra anterior, a gente ter essa organização para a gente poder entender direitinho os caminhos que a gente pode seguir nesse processo. E aí no final a certeza, né? Que é ali, tá, dedinho botini, é isso aí, vamos em frente. Muito importante, quando a gente fala de CSD, quando a gente tem certeza, a gente tem certeza. E a gente precisa vincular alguma informação que dê essa certeza para frente. Então, se a gente fez uma pesquisa desk de uma dúvida e a gente conseguiu dados que nos geraram suposições e que deram a certeza, a gente precisa incluir essa fonte. Isso é muito importante. Talvez não para o stakeholder que vai aprovar o projeto, para continuação e tal, mas é importante para a gente. Né? A gente precisa ter todos os caminhos mapeados. Todas as informações que a gente chegou, olha, eu estou te dizendo porque tenho essa atribuição, eu tenho essa fonte, eu consegui essa informação, é bem tangível isso. É isso que eu queria falar. Vou usar a palavra correta, tangibilidade. Tá? Bom, aí aqui é um exemplo de um gráfico que eu peguei na internet de CSD, né? Mas que explica exatamente isso, né? Vocês podem ver que ali no início começa com dúvidas, depois a gente já tem as suposições. Nesse caso aí, eu acho que nesse gráfico CSD eles fizeram em blocos separados, eu geralmente faço em blocos, em post-it juntos, né? As suposições, as opções de suposições eu já deixo mais alinhadas, e as certezas ali no final, né? Que realmente é aquilo que eles entendem, e com fonte de preferência, né? Que é o correto, que é o caminho a seguir nesse processo. Bom, passamos pela CST, nessa imersão, né, nesse processo de imersão, a gente tem a opção do reenquadramento. O reenquadramento é uma coisa muito bacana, a prof. Patrícia ensinou isso, é a gente pegar o problema original, aquela pergunta lá do início, sabe? Trazemos aquela pergunta de volta para cá, e nós vamos criar perguntas dentro daquela pergunta. Na verdade, todas as perguntas que a gente vai criar desse reenquadramento, elas são coligadas com a pergunta principal. Então, por exemplo, ali está a pergunta principal em cima. Como podemos melhorar a relação do consumidor final com o portal de atendimento? A gente tem outras perguntas ali. Como diminuir os problemas com o erro de fatura? Como ter um fluxo único e ágil para a atualização das notas? Né? Então, são todas as perguntas, elas têm a vinculação com a pergunta principal. Não estamos fugindo da pergunta principal. A gente só está trazendo outros olhares de outras dúvidas dentro do mesmo tema. Então, esse é o reenquadramento. Funciona muito bem. Bom, fizemos todos esses processos anteriores, vamos para as entrevistas. Entrevistas, roteiro e insights. Por que eu deixei os dois juntos? Porque é muito particular, né? Porque você precisa criar um roteiro para fazer entrevista com perguntas específicas, de um produto específico, de dúvidas específicas, então não adiantaria eu colocar aqui eles separados, como criar um roteiro, né? Porque não vai adiantar. Não existe, como eu falei com a Vivi também na palestra dela anterior ali, nas perguntas, no ciclo de conversa no final, cada projeto é único, né? Então, eu não tenho como chegar, essas perguntas aqui funcionaram para mim, vão funcionar para ti? Talvez não, quase certo que não, né? São pessoas diferentes, são imersões diferentes, são necessidades diferentes, são propósitos diferentes, então, o roteiro é específico, é criado caso a caso. Mas sim, tu pode fazer a criação do roteiro junto com colegas, né? Se estiver sozinho, tu pode criar um roteiro e usar algum colega para validar. Mas as entrevistas, né? É o roteiro, aplicação e insights. Bom, fez o roteiro. Aplicou a pesquisa. Quali, quanti. Escolhe, segue teu coração.
tá? Já conseguiu os insumos? Já tem os insights? Já tem as respostas das perguntas? Bom, então agora a gente vai pegar essas respostas às perguntas, né, e vamos destrinchar, vamos criar insights. E isso, gente, eu faço muito, tá? Só para vocês terem noção, eu faço muito mesmo. Uma coisa de UX que a gente nunca fala, né? Que a gente transcreve. É engraçado isso, acho que a gente não aprende muito, até na academia não se fala muito. Depois que a gente faz o roteiro e depois que a gente aplica as entrevistas, a gente transcreve. Eu tenho meio que raiva da minha própria voz, porque eu tenho que ouvi-la em várias entrevistas, fazendo perguntas, porque eu tenho que transcrever, né? Eu tenho que transcrever tudo que o usuário me indagou, se for uma entrevista presencial, online, mas que seja uma entrevista de profundidade, eu tenho que transcrever, né? Se foi um formulário, se ele respondeu num formulário, beleza, é mais fácil, mas igual, a gente tem que pegar aquele pedacinho, aquela frase, aquela palavra-chave, aquele termo que ele usou, e aí a gente tem que criar um insight daquilo. A gente não precisa estar com pilhas de papel impresso, com transcrição de tudo que o usuário falou. A gente precisa ter os tópicos, a gente precisa ter os pontos, a gente precisa ter aquele contato, né? Então, essa dinâmica de insights de entrevista serve para isso. É a gente pegar, depois que a gente fez a entrevista, ou que a gente recebeu as coletas de dados de uma entrevista, pegar esses tópicos, esses insights que são relevantes, e a gente colocar ele num canvas, colocar ele numa parede, botar ele num aplicativo, olhar para aquilo. Todo mundo que estiver participando do processo, ler aquilo, ler os insights. Isso é importante, porque é através deles que a gente vai ter as visões para continuar a imersão. Beleza, agora é um momento maravilhoso. Isso é o mínimo que eu acredito, tá? Que funciona. Só que, como eu disse novamente, cada projeto tem as suas particularidades, cada projeto tem o seu formato de trabalho, tem o seu público-alvo, tem a sua tecnologia. Agora é a hora de abrir a porteira. Agora é a hora de chegar e ver que produto é esse que eu tenho, se é um site, se é um chatbot, se é um app, se é qualquer coisa. Eu tenho que pegar ele e tá, ele já funciona? Não, se ele já está no ar e a gente vai melhorar, eu vou pegar algumas atividades de DT que vão me ajudar nesse processo. Se ele não existe, nós estamos criando, nós estamos fazendo um processo de cocriação, então são outras atividades de DT que também podem me ajudar a gerar insights, a conseguir compilar essa imersão. Então, é essa hora que eu falo, abre a porteira, né? Por exemplo, botei alguns aqui em tela para vocês. Um dia na vida, mapa de expectativa, content audit, criação de cenários, storytelling, pesquisa etnográfica, ciclo de vida do usuário, o IC, sondagem cultural, safari de serviços, e assim vai. O importante é seguir o rumo do teu coração. É entender que tu tem que procurar alguma ferramenta que te ajude naquele momento. Ou até adaptá-la para isso. Tá? Não existe receita de bolo pronta. Não existe caixinha de bolo, bate, mistura, bota no forno, 40 minutinhos, está pronto. Aliás, eu sou péssimo em fazer bolo, diga-se de passagem. Não erro até o de caixinha. Mas vamos lá, então. Depois que a gente conseguiu fazer todas as dinâmicas de EDT, todo esse processo de entendimento, de conhecimento do usuário, de entender quem são nossos usuários, né? Os nossos stakeholders estarem imersos dentro do processo, é importante. Depois que a gente tem tudo isso pronto, a gente vai começar a análise. E o diagrama de afinidade é muito bacana, porque são muitos dados. Então, a gente consegue categorizar eles por raias, né? Quais são os pontos que a gente consegue atacar, né? Quais são os nossos principais pontos dentro daquele problema inicial. Então, aí na tela, tem um exemplo. Conseguimos tantos insights que falam de navegação pela plataforma. Nós temos tantos insights que falam de dificuldades que não são dificuldades de navegação, são dificuldades de informação. Por exemplo, não tem informação que eu procuro, não tem informação que eu preciso, a informação está incompleta, a informação está difícil de conseguir, a informação está errada, está ali. Como e onde usa, por exemplo? Tem gente que usa no computador, tem gente que usa no celular, tem gente que liga
o chatbot, para o voicebot, enfim, aonde que a pessoa usa, que momento que ela usa também interfere muito nesse processo de entender o usuário. Eu mexo nessa interface durante minha hora de almoço, eu mexo lá de manhã, eu tenho 3 filhos pequenos, então eu não posso perder muito tempo, porque os 3 filhos pequenos estão aqui do meu lado, querendo que dê atenção, que dê carinho. Então, tudo isso importa, é relevante para que a gente continue o processo. Então, a gente faz análise em grupo primeiro, um diagrama de afinidade, para a gente entender o contexto desse usuário. Quais são esses pontos em raias. E aí a gente consegue trabalhar melhor. Bom, esse é clássico, né, gente? Não tem nem muito o que falar. Eu acho que todo mundo quer UX, UI e CX também, aliás. A gente lembra, a gente pensa, a gente aprende sobre mapa de empatia, né? Então, a gente já tem essas informações, a gente já tem essa tangibilidade disso, a gente agora precisa colocar isso numa pessoa. A gente precisa personificar a informação para que ela faça sentido, né? Então, o mapa de empatia serve para isso, né? É super tranquilo, acho que todo mundo usa, né? E a gente pode fazer 2 pontos, ou através de proto, pegando essas informações de insights, e de todo esse processo que a gente fez de imersão, né, e criar a persona baseado no que a gente entende, que a gente consegue vivenciar na dinâmica, ou pegando as entrevistas mesmo, os usuários, olha, vou pegar o fulano de tal, ciclano e beltrano, são 3 exemplos específicos de usuários que a gente entende que vale a pena levar para frente, então são 3 personas válidas para a gente construir o processo, então pegamos ali. Não importa se seja de proto ou persona, ou se seja persona. O que importa é a gente conseguir mapear a empatia e a gente conseguir abrir a nossa mente e a visão do todo desse processo. Beleza. Fizemos o mapa de empatia. Agora a gente vai destrinchar ele, né? Jornada do usuário é outra coisa também que todo mundo fala muito, todo mundo faz muito na nossa área. Mas é uma coisa que eu aprendi até recentemente, tá, gente? Não aprendi isso há muito tempo, não. Existem 2 tipos de jornada dos usuários, né? A gente tem a jornada ideal, que é to be, tá? Que não é o que a gente está falando agora, mas eu estou explicando. E tem a as is, que é exatamente essa que está aparecendo na tela para vocês agora. A as is, ela é maravilhosa porque ela te mostra o que o usuário passa por esse problema hoje. Os pontos de contato dele hoje, separado daqueles tópicos que a gente já viu. Então, ela ajuda a gente a abrir mais ainda a mente, a analisar essa quantidade de informação para a gente poder refinar. Então, é muito bacana. E a gente já refina na jornada, na real. Porque a gente pega coisas que pessoas em dinâmicas, na mesma dinâmica, viram diferentes, visões diferentes, e a gente faz um merge dela na jornada. Não é isso. Então, assim, ó, dá para usar, é muito legal, funciona super bem, recomendo a FUI, tá? Faça a jornada do usuário. Bom, então agora a gente já tem todo esse material, a gente já tem todo esse processo, agora é a parte da ideação, né? A gente já tem tudo alinhado no mesmo objetivo, a gente já tem os problemas encontrados, a gente já tem os insights feitos, agora é a hora de priorizar. E isso faz parte da desconstrução do problema também. Tá? Então, eu vou ser sincero com vocês, eu posso apanhar um pouco em relação a isso, mas eu tenho horror a brainstorm. Assim, ó, horror. Por quê? Por que eu tenho horror a brainstorm? Porque o brainstorm, solto por si só, às vezes ele não ajuda muito. As pessoas, quando estão soltas demais, elas acabam querendo participar, e é bom que elas participem, mas às vezes elas, por estarem soltas, qualquer coisa vem. Aí vocês também podem dizer, mas o brainstorm é justamente para isso. Ok, ele é para isso, mas eu acho que no momento de ideação já não é legal. E eu aprendi, né, o Silence Brainstorm, e eu achei que ele é fenomenal por causa disso. A gente consegue ter no Silence Brainstorm, a gente consegue ter essa
capacidade de visão das pessoas, do processo, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter de uma forma organizada. Não ficar muito longe, sabe? Muito fora do foco. Isso é muito legal. Então, é simples. É um brainstorm, o Silence. Ele consiste em dar um time box, um tempo, para as pessoas preencherem. Só que ao contrário da gente fazer aquele leilão viva voz, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Cada um individualmente, ou no seu post-itzinho na sala, ou agora que a gente está em pandemia, no seu computador, ninguém olhando para o brain do outro. Cada um preenche aquilo que acredita dentro do foco, né? A gente sempre tenta trazer a pessoa para o foco da visão do usuário, da pergunta inicial. Tanto é que ali está a pergunta inicial, né? Não está nem as perguntas derivativas que a gente fez, está a inicial. Né? Justamente para isso, para a gente tentar trazer ideias que vão agilizar o nosso tempo no processo de criação, que vão ser consistentes. Tá? Então, por isso que eu tenho horror a brainstorm puro, e eu adoro o Silence Brainstorm. Bom, beleza. Nós temos já ali, já foram definidos os blocos, né? Várias pessoas deram seus brainstorms em relação... Deixa eu até voltar ali o gráfico só para vocês verem. Por exemplo, a gente tem ali um quadrinho onde as pessoas colocaram os post-its ali dizendo sobre o mesmo tema, melhoria de chatbot, renovar a interface, transbordo humano, personalização de funcionalidade, notificação para SMS e e-mail, onboarding na plataforma, visualizar todos os pagamentos do semestre. E a gente tem ali os post-its que ficaram fora. Tá? Eles ficaram fora não porque eles não merecem estar sendo analisados, não é isso. Mas é porque eles foram únicos. Então, como únicos, eles não têm um peso de necessidade. Não que todo feedback importa, mas a gente está priorizando, a gente tem que idealizar. Então, a gente agora tem aquele momento de, ok, entendi você, mas sentar lá, Cláudia, vamos priorizar isso daqui. Então, o Silence é muito bom por causa disso. Tá. Então, nós já temos aí meio que uma priorização no Silence. Então, agora a gente vai para o Zenvolt. No Zenvolt é simples. A gente tem aqueles quadrinhos que a gente classificou no Silence, né, que a gente verificou, e aí a gente pede para cada participante, stakeholder, cada participante da mesa, na atividade, coloque o seu post-itzinho dizendo o que ele acredita na visão dele como usuário, pelo usuário, o que ele acredita que é interessante a gente tacar. Tá? Dá uma quantidade limitada de post, né? Porque senão todo mundo pode querer né? Votar em todo mundo, mas é isso, sabe? É um momento da equipe, e isso é bacana fazer com todos os stakeholders, inclusive, se possível, inclusive devs e tal, é bacana porque as pessoas vão ver, depois de todo aquele processo, né? Que já participaram, eles vão ver as priorizações. Não, olha só, isso tem propósito. Isso aqui que está vindo aqui para o desenvolvimento tem propósito porque foi visto isso, foi visto que muita gente está tendo essa visão que isso é importante, né? Aquela coisa atropelada de sprint, que de repente chega aquela task do nada, sabe? Então, é interessante que a gente já começa aqui, nesse momento de ideação, tá, a gente não está falando de prototipação, está falando de ideação, mas a gente já começa a ter essa método ágil já na visualização da informação, tá? Então, a gente já começa ali na priorização. E o briefing, tá? Esse é o último step da ideação. Eu acho bacana ele por um motivo, tá? Porque a gente consegue com 4 perguntinhas, né? Eu botei 5 ali, não, é 4. 4 perguntinhas a gente consegue entender novamente se aquilo que a gente viu anteriormente e que veio de resolução, de ideação, né, daquelas questões, se realmente ela bate, ela tem um dedinho de qualidade ali, não, vai rolar, vai ser legal. Então, a gente tem ali o porquê, o que, o porquê, o para quem e o como. E isso é interessante, pessoal, ver, até pessoal de tecnologia e tal, que não está muito acostumado com o processo Design Thinking, é que aí a gente já consegue também com o PO, com os outros stakeholders que cuidam já da parte das atividades, do processo de desenvolvimento, a gente já consegue falar com eles, ó, eu já tenho uma historinha aqui para te fazer uma OS, eu já tenho uma coisa mais ou menos já definida.
né? Porque a gente começa a pensar de uma forma de user story aí dentro do briefing. E isso é muito legal. Então, a gente está revalidando a ideação. A gente já teve numa ponta a imersão, né? A gente já teve aquele refinamento da imersão, agora a gente está tendo de novo dentro do processo. Tá? Então, no final, gente, o que não falta é insumos. O que não falta é informação. Tá aí. Tem informação. Não pode reclamar que não tem informação. Todo UX reclama, eu preciso de insumo, preciso de insumo. Não, agora tem. Né? E aí eu separei já, botei umas perguntinhas aqui e já vou respondê-las aqui agora mesmo para vocês, para fazer sentido. Todas essas atividades que a gente viu podem ser feitas só presencialmente? Bom, eu já respondo, não, né? Principalmente agora no contexto que a gente vive hoje, de pandemia, a gente pode fazer elas online, nada impede, pelo contrário, né? Mas é aquela coisa de particularidade do projeto, né? E do momento que a gente vive. Hoje, pandemia, a gente vive no online, então logo a gente vai fazer tudo online. Mas não tem problema nenhum, tá? Não vamos fazer a 3M ficar mais rica por comprar post-it, ou porque a gente vai fazer a Miro ficar rica por assinaturas do Miro. Então, a gente pode fazer isso da forma que for mais elástica, mais agradável. E pode fazer isso com um monte de ferramentas. Pode fazer com Miro, pode fazer com o Jamboard do Google, que são apenas alguns exemplos que eu citei aqui, tá? Mas eu já fiz com outros modelos e funciona, é legal, bacana. Vida que segue. Posso adaptar essa dinâmica à minha realidade? Deve, né, gente? Sim. É como eu falei, receita do bolo. As pessoas procuram muito a receita do bolo. Como é que eu faço uma dinâmica de DT para chatbot? Que é uma área onde eu trabalho muito, nos últimos 1 ano e 3 meses para cá. Eu estou muito focado. E eu vou te dizer, cara, depende do teu contexto. Depende do produto já está funcionando? Já tem rollout? Não tem rollout? Tem usuário? Não vai ter usuário? Vamos fazer pesquisa? Vamos mandar a pesquisa para as pessoas? Então, assim, não existe receita de bolo. O que existe mesmo é essa questão de querer correr atrás e tentar fazer dar certo. Eu acho que essa proatividade, essa animação que nós UX temos, como ver um produto casar com o usuário, casar com as pessoas e fazer um mundo melhor, essa utopia que a gente tem de visão, apesar dos problemas que a gente tem, como eu já falei lá atrás, a gente tem problema pra caramba, né, que ninguém fala sobre eles, mas essa questão que a gente tem aí de trabalhar com a realidade é muito interessante e é factível e sim deve ser feita. Mas aí tem um porém, a gente tem que sempre ficar com aquela regrinha do duplo diamante, né? No caso, não é duplo diamante, é 1,5 diamante, porque a gente está falando só da desconstrução, né? Não estamos falando da prototipação, não vamos falar de prototipação aqui, mas é a imersão, a análise e a ideação. Tá? Então, converger, divergir, converger e, de novo, abrir de novo para a ideação. Né? Então, esse é o processo que a gente tem que trabalhar, que é bacana, assim, que a gente tem que ter essa visão. Bom, existem outras dinâmicas de design de serviço para isso? Cara, horrores, entendeu? Tem, olha, para metro, entendeu? Tu pode criar a tua, inclusive. Eu mesmo, como falei, eu pego a matriz CSD, eu uso ela muito hoje em dia para projetos aplicados, que eu já estou com ele em andamento, como visibilidade. Então, eu faço lá, em vez de ser o CSD, os 3 canguinhas lá, eu faço alta visibilidade, média visibilidade, baixa visibilidade. Né? É uma forma que eu uso a CSD diferente, porque o contexto é diferente. Eu não estou descobrindo nada nesse projeto específico que eu estou falando para vocês. Exatamente, eu já tenho um estudo que já foi feito, inclusive por uma empresa muito, 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 muito foda de mercado, tá? Que fez um estudo de design thinking. Então, eu já tenho os insumos. Eu não posso criar a roda de novo, só porque agora eu sou o UX do projeto aqui, eu vou criar a minha pesquisa do zero. Não, eu já tenho aquela pesquisa, né? E muito bem feita. Mas a gente sabe que uma coisa é a pesquisa quando ela é feita, outra coisa é aplicar ela ao contexto da empresa. E isso é uma coisa que muita gente não fala na nossa área, né? Esse match que a gente tem que dar nas coisas. Então, esse matchzinho é para mim
baixa visibilidade, a média visibilidade e a alta visibilidade. Eu consigo parametrizar usando a mesma forma de visão da CSD, mas não suposições, dúvidas, certezas, mas como todas são certezas, mas de baixa, média e alta visibilidade para que eu possa avançar, para que eu possa estruturar, para que eu possa entregar tasks, para que eu possa seguir à frente do projeto, trabalhar, né, para a gente poder deixar para os nossos devs e para os nossos stakeholders a continuação da roda. Porque, na verdade, nós UX somos isso. Nós somos uma engrenagem que faz a roda girar. Né? Então, o contexto do projeto depende muito do contexto do projeto, e aí é liberdade total, e vocês podem até criar de vocês. Né? Pode fazer, eu posso fazer um Gilberto Mello, Canvas, não tem problema. Tá? Então é isso, o contexto do projeto onde ele é aplicado, e se você se sente à vontade de aplicar essa dinâmica. E isso é muito importante. A gente tem aquela síndrome do impostorzinho, a desgraçada, não larga a gente do pé. Não adianta a gente estudar sobre design thinking, não adianta a gente ler sobre design thinking, não adianta a gente fazer dinâmicas de design thinking, mentoria e tal, se a gente não consegue aplicar isso no contexto do dia a dia, se a gente não consegue fazer essa aplicação. Né? Então, se tu não se sente à vontade com nenhuma ferramenta de design thinking, tu tem que primeiro te procurar a ter esse sentimento, essa tranquilidade com ela. E aí depois, vida que segue. Tá. E depois disso? Bom, depois disso é hora de prototipar. Tá? Então é o momento da gente colocar em teste o que foi idealizado e refinado. Pensando agora no duplo diamante cheio. Tá? É a última ponta do duplo diamante. Né? Então, a gente pode errar. Pode. E é bom que erre nesse momento. Porque daí a gente consegue, dentro da própria dinâmica, voltar e trazer uma nova abordagem. Porque a gente está evitando plumbos, a gente está evitando a refação. Né? E aí é um ponto muito importante. Existem duas coisas bem distintas que é bom comentar. Uma coisa é refação. É aquilo que passou por alguém, que passou por outro, que passou por outro, foi feito para atender uma demanda específica, mas não teve valor, não tem consistência, tem que ser refeito. Outra coisa é Gente, é adaptação. O produto, ele é vivo, tá? Então, assim, ele começa de um jeito e ele vai crescendo. Né? A gente está vivendo uma cultura de transformação digital. Então, o aplicativo que você vai criar hoje, como a equipe de desenvolvimento, ele vai ter a versão 1, a versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 10. Se o produto der certo, e a gente espera que ele dê esse match com os usuários e tenha propósito, ele vai ser modificado eternamente. Ele vai ser modificado, ele vai ter o ciclo de vida dele feito. Isso não é refação, tá? Então, isso não é refação, é ciclo, faz parte do crescimento, do amadurecimento, da maturação do projeto. Mas a refação é sim, é deixar passar uma coisa que não ficou legal e que vai ter que fazer de novo. Então, esse é o momento que nós, UX, a gente chega mesmo como auxiliares de desenvolvedores, né, a ter essa visão, tá errado, isso aí não vai funcionar muito bem, não, mas deixa passar porque tá aqui na minha dinâmica de pesquisa e eu não quero ter problema com o diretor, não quero ter problema com o fulano de tal, depois lá os devs que se virem, que vai ter que refazer. Não, a gente tem que deixar bem claro, não, isso aqui não tá legal, vamos achar uma outra forma, uma nova abordagem, ou quem sabe isso não faz sentido. Então é bacana a gente pensar nisso, tá? Bom, eu tenho os dados. Beleza, bacana, tenho aqui horrores de dados da Tacupá, um caminhão de dados. E eu vou utilizar isso durante o processo. Não só de prototipação, eu vou usar isso para a vida. Como eu falei para vocês, a CSD é um exemplo disso, eu pego ela e destrincho ela para frente, né, para todo o ciclo do produto. Como é que eu faço para recuperar esses dados? Porque se eu fizer isso num PPT, por exemplo, num PDF, e entregar um PDF, isso aí, Jesus, né? Quando eu precisar de um ponto específico, eu vou morrer catando milho. Então, cria um repositório. Né? Se os devs criam um repositório deles de desenvolvimento, por que a gente não pode ter nosso repositório? E aí, isso é um ponto muito importante, tá? Pode ser feito em qualquer ferramenta que se sentir à vontade. De novo, faça com o rumo do teu coração. Tem gente que usa Excel, tem gente como eu que usava Google Sheets, tem gente que usa Trello,
né? Mas eu recomendo o Notion hoje, tá? De um tempo para cá, eu acho que uns 7 meses para cá, eu comecei a usar o Notion, e o Notion é mara, tá? É legal porque tu consegue correlacionar os dados, sabe? Tu tem vários boards e tu consegue fazer esse link. Gente, Notion, tá? Se quiserem uma receita de ferramenta para fazer repositório, Notion, tá? Mas faz com que tu sabe mexer, entendeu? Ou que tu está se sentindo à vontade. Outra coisa também para a gente finalizar isso, estou finalizando, desculpa, eu falo demais, é o livro. Eu tenho esse livro, então eu recomendo ter o livro, presta atenção, não é ler o livro, é ter o livro. Isso é Design Thinking de serviços, tá? Esse livro é muito legal porque ele não vai te ensinar a fazer uma dinâmica, mas ele vai te mostrar ferramentas e o propósito dessas ferramentas para as dinâmicas. Então, ele é um manual. Ele não é um livro. Não é o autor, o que o autor só simplesmente acha ou deixa de achar, a tese do autor. Ele é uma ferramenta prática. Literalmente. Eu tenho ele aqui atrás. Pesado, grosso pra caramba, né? Mas tem que levar. Se tiver que levar debaixo do braço, tem que levar debaixo do braço, porque realmente ele faz muito a diferença nessas horas, tá? De entender e compreender e observar direitinho uma dinâmica design thinking. Tá? Bom, e se tu viu isso tudo até agora, não ficou com sono, não ficou louco aqui comigo, entendeu o propósito de um UX nos projetos, cara, bem-vindo ao time, entendeu? Eu acho que essa é a parte bacana de ser UX, por isso que eu migrei. Esse sentimento de pertencer, esse sentimento de tu, sabe, pertencer a um projeto, a um produto, a pessoas, a colegas, e que ninguém faz nada sozinho, e que todos precisam de referências, e todos precisam de experiências. Então, se tu conseguiu entender o propósito do que eu quis te passar aqui, é porque realmente tu é um UX. Mesmo que tu seja um dev, mesmo que tu seja um dono de produto, mesmo que seja um dono de empresa, se a pessoa conseguiu entender a minha forma de explicação, ela é UX, ela tem a experiência do usuário com ela, dentro dela. Então, eu queria fazer uns agradecimentos finais, tá? Primeiro aos meus colegas da pós, né? A gente pratica muito, a gente trabalha muito, a gente sofre muito, e a gente faz acontecer, principalmente agora nessa época de pandemia, a gente faz muitas atividades, inclusive fora do ambiente acadêmico, né? E a gente compartilha muita informação. E network é tudo, sabe? Então, mesmo que as pessoas sejam de áreas diferentes, tenham educações diferentes, sejam pessoas diferentes, quando elas se tornam num grupo e elas estão nesse grupo e elas estão juntas, a coisa flui, uma qualidade maravilhosa. Então, eu tenho os meus colegas da pós a agradecer, em especial a Aline, a Elisa, a Karen, a Fê e a Larissa, são pessoas maravilhosas, que eu amo de paixão. Eu tenho agradecimentos especiais também aos meus professores, porque sem eles eu não teria nem qualificação para falar para vocês o que eu estou falando, e muito menos, né, para ter esse embasamento realmente de experiência. A gente tem que aprender a valorizar os professores, né? A gente tem que aprender a valorizar os professores. Então, o Golden foi o Daniel Spelli que me ensinou. Ele já me mostrou 30 e poucos tipos de canvas, mas é o Golden que eu elegi para mim como o carinho. Então, sigam o Daniel, ele está lá no meu LinkedIn. Todos eles estão no meu LinkedIn, então podem lá e vocês vão ver que o cara é muito excepcional. A Patrícia Copati, a minha professora de inovação de DT, que inclusive muitas das atividades eu aprendi com ela, que eu vinculei com ela, é uma pessoa maravilhosa, fora de série, adoro ela de paixão, né? Espero ainda conseguir conversar com ela e ter um feedback dessa minha apresentação especificamente, porque ela é uma pessoa muito, 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 muito legal. A Cecília Henriques, né, minha professora também na pós, ela inclusive lançou um livro com outras autoras, tá aqui do lado, gente, ó, o X Research, tá, com sotaque brasileiro, estou lendo ainda, tá, então, e foi muito engraçado que ela é muito acadêmica, mas ao mesmo tempo ela entende essas dores e anseios que a gente tem, né, de informação, de insumos, então, pesquisa, nossa, com ela foi top, assim.
e a professora Sandra Palauro, que não foi da minha pós, ela foi da minha graduação. Eu sou formado em produção multimídia, né, eu sou de comunicação, e ela que me mostrou o duplo diamante e mapa de empatia. Então, acho que se não fosse a Sandrinha, eu acho que eu não estaria como UX hoje, tá? Bom, também tenho que fazer agradecimentos aos meus colegas da Compasso UOL, né, que estão comigo nessa tarefa de fazer produtos cada vez melhores, né, em especial o Gui, aqui, que eu coloquei o nome dele, porque foi ele que me deu essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Vou ser sincero, é a minha primeira apresentação em público, tá? Então, me desculpa qualquer coisa, mas o Gui me deu um desafio que eu não imaginava que era tão grande, então, queria agradecer a ele por isso. A Camila Polino, a Cá, ela é uma colega minha de UX, a gente não trabalha no mesmo projeto, eu sou de escopo aberto, ela é de escopo fechado, e a gente faz, sim, algumas atividades juntos com algumas universidades. A gente fez agora um trabalho de HC na Unisc, né? Muito legal, muito bacana. E a Ká, ela viu esse material, foi uma das poucas pessoas que eu liberei material antecipadamente para ver, porque eu acho que ela combina muito como eu penso junto comigo, e eu me sentia muito melhor se a Ká tivesse: Gil, tem coerência isso aqui, o Gil tá louco, toma um Rivotril e vai dormir, né? E a Juliana Nakagawa, ela é minha head, tá? Na BU de UX UI da Compasso, de front UX UI da Compasso, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho com ela muito especial. Ela me abriu portas para estar na Compasso, ou seja, se eu estou na Compasso é por ela, né? A nossa história de conexão em relação a isso é muito louca. Não vou falar porque já são 17 horas, tem que ficar quieto. Mas, assim, ela viu a pessoa, ela não viu só o currículo, ela não viu só as skills, entendeu? Ela me viu como pessoa e ela apostou em mim e ela me trouxe para a equipe dela e eu sou profundamente grato por tudo isso. Sempre você, eu tenho que pular, que senão eu vou chorar. Então, vamos lá. Agradecimentos finais. Tá terminando, pessoal. Desculpa aí. A Lígia Kras. Gente, é antropóloga e UX Research. Cara, eu aprendi muito com antropologia com a Lígia assistindo palestra dela. Por incrível que pareça, palestra como vocês estão vendo agora comigo, eu assisti 2 palestras da Lígia que mudaram meu mindset totalmente sobre antropologia, né? E a conexão que a gente tem com a história. Então, por favor, sigam a Lígia, que a Lígia é aquela pessoa maravilhosa, perfeita para te pegar, colocar numa mesa de bar e tomar uns goró com ela e conversar sobre tudo. Ela é uma pessoa assim, ela é o pensamento personificado numa pessoa. Queria também agradecer a Vanessa Paz. A Vanessa Paz é uma Scrum Master que trabalhou comigo num projeto que eu tive esse ano, né, até o meio desse ano. E ela foi literalmente não só uma grande amiga, não só uma grande profissional, mas ela foi uma grande companheira nessa difícil arte que a gente tem do dia a dia, da pastelaria, sabe? De ter que entregar as coisas, de ter que entender o valor do UX dentro do time. Então, a Vanessa, ela tem o meu coração, né? Eu amo ela de paixão. Apesar de a gente não trabalhar mais juntos, ela está em outra empresa, eu estou em outro projeto, enfim. Mas a Vanessa é maravilhosa. Ela sabe disso, ela sabe que eu tenho esse carinho para ela. A Tamires, ela é UX UI designer, né? E a Tami foi uma pessoa que me trouxe para esse mundo da comunidade, porque eu tinha uma visão um pouco diferente, né, dessa questão de compartilhamento de conhecimentos, experiências, né, porque a gente sabe, né, a gente está no mercado, né, a gente tem aquela coisa de, eu preciso de emprego e tal, e será se eu passar os meus pulos para alguém, será que não, né, será que a pessoa não vai estar à frente de mim? E a Tami me mostrou que não tem nada a ver isso, acho que a gente tem que parar de ser um pouco egoísta com a informação, mas também como é gostoso fazer o que eu estou fazendo agora, tá? Tô realmente, assim, muito feliz de poder abertamente fazer a minha primeira apresentação, assim, para a comunidade aberta. Então, eu queria agradecer muito a Tami, porque foi ela que me deu esse carinho, assim, de me mostrar o valor desse negócio de compartilhar a informação. O Jackson Mafra, né? Nós fomos colegas de trabalho algumas vezes, né, ele me conheceu ainda como web designer, depois ele me trouxe para uma empresa como UX, né, depois de um tempo, e aí depois eu vim para Compasso UOL, então a gente se separou.
mas a nossa amizade, ela transcende tempo e espaço. Eu sou amigo da mulher dele, as filhas dele me chamam de tio Gil, e a gente faz churrasco, a gente faz eventos juntos, a gente toma uns goró junto, e a gente vive a vida. Ele é dev, e ele entende o valor do UX, e eu, como UX, entendo o valor dele como dev, então a gente se vive muito bem. Ele é um exemplo disso, como as pessoas conseguem se dar, mesmo sendo de áreas diferentes, né? E ele é do TDC, de Porto Alegre, né? Ele é curador do TDC de Porto Alegre, da trilha de chatbots. Então, é um cara maravilhoso, gente. E o Henrique Monteiro. O Henrique, eu conheci ele num cliente, tá? Ele é o ex-lead dessa empresa que eu trabalhei. E eu vou dizer isso para vocês. Ele confiou em mim. E o poder da pessoa confiar no teu trabalho é muito grande. Ele te transforma. Então, se o nome do Henrique está aqui hoje, é porque o Henrique realmente ele confiou em mim. Ele disse assim, Gil, segue aí, faz o planejamento da entrega, tá contigo. E ele me deu esse up, né? Ele conseguiu, com esse jogar esse peso em cima de mim, ele conseguiu tirar um pouco dessa síndrome do impostor em relação a design thinking. Então, Henrique, muito obrigado. E, finalizando, agradecimento a todos vocês aqui do Chimatec por terem dado essa oportunidade de fazer o que há de melhor, né? Que é compartilhar experiências. Tá? Eu espero ter conseguido fazer isso, porque, enfim, é muita coisa na nossa cabeça e a gente precisa realmente mostrar para as pessoas todos os lados da moeda, né? E eu estou mostrando a minha visão para vocês de um deles, tá? E agora, respondendo aquela pergunta lá no início, né? Quem sou eu? E a resposta é essa: alguém que procura uma elevação espiritual. Gente, agora é a hora do papo. Estou aberto para perguntas, se tiverem. Desculpa aí pelo tempo, né? E é isso, tá? Quem quiser, já tem o link aí do LinkedIn, adiciona o LinkedIn. Quem precisa de ajuda também com Design Thinking, alguma coisa, dica, eu respondo lá em privado. E também eu vou pedir para vocês, como todo UX, que vocês entrem aí nessa pesquisa, nesse formulário. É coisinha rápida, não vou vender nada, não se preocupem. É só para saber realmente como é que eu me saí nesse processo aqui com vocês, aqui do Chimatec, tá bom? E é isso, Gui. E aí, Gil, muito obrigado pela tua palestra, foi sensacional. Teve várias informações que vai agregar muito mesmo, principalmente para mim, pessoalmente, na área de UX. Teve algumas metodologias que eu não conhecia e que, com certeza, agora eu vou aplicar, principalmente em projetos novos que eu terei como um desafio daqui para frente. Eu separei uma dúvida da Ká. Ela fez o seguinte questionamento. Eu posso usar a CSD para mapear todas as informações que eu tenho? Ou ela é mais usada para ir transformando as dúvidas em suposições? Não, eu acho que até como eu comentei, tu pode usar a CSD no momento de criação de um novo mindset do produto, né? Mas depois disso tu pode usar ela como uma ferramenta para refinar aquelas construções contínuas. Aí depende muito do projeto. Eu, por exemplo, se eu entrei num projeto e nesse projeto eu preciso criar tasks e atividades e eu estou recebendo algumas coisas que têm a ver com o contexto de outros stakeholders, eu consigo refinar ali dentro, né? Se eu já tinha um estudo e eu não saio do estudo, eu fico dentro do estudo e eu preciso fazer a visibilidade disso, técnica, se é viável, se é factível, no sentido de tempo, eu consigo mudar a CSD para baixa, média e alta visibilidade. E outra coisa muito importante, que é legal, a pergunta aí da Cá, é que assim, às vezes não, todas as vezes aconteceu comigo, sempre aparece uma coisinha nova no meio do processo, né? Tu fez ali todo o teu processo de descoberta, tu já está com tudo mapeado, bonitinho, o produto já está sendo desenvolvido, mas dentro de alguma questão ali, veio uma coisinha nova, né? Um olhar diferente, alguma coisa. Então, nesse caso, eu crio esse canvas, né, de CST personalizado, com baixa, média e alta visibilidade, mas eu crio uma linha do lado, assim, insights, e aí eu coloco eles ali. Mas é importante que eu vincule os insights ao propósito. Então, o propósito não muda, né, do produto.
pela pesquisa. O que muda é alguma coisa que veio nova, né, de aplicação ou de experiência, mas ela está vinculada a um ganho, a um goal. Gente, assim, ó, daria para fazer tranquilamente uma outra apresentação só sobre as easy to be, sabe? Só sobre goals, ganhos. Olha, é uma vida louca essa nossa de UX, Gui. Bem, é bem isso aí mesmo. Agora eu tenho um questionamento pessoal mesmo. Em dos momentos ali da tua apresentação, você comentou que é possível sim e que devemos nos adaptar às dinâmicas que foram apresentadas, todas aquelas metodologias, seguindo o processo de imersão, análise e de ação. Mas, levando em consideração em um cenário em que o cliente prioriza sempre o prazo e, como consequência, também os custos, qual metodologia você considera que seria extremamente importante para que, no final, a solução encontrada não afete diretamente na experiência do usuário? Preço, prazo e qualidade, né? Escolhe 2. Então, assim, é real, entendeu? Eu acho que, por exemplo, todas essas dinâmicas que eu mostrei para vocês, se a gente fosse colocar elas em paralelo num cronograma, levando em base 2 horas por dinâmica, tu levaria, né, uma vez por semana, tu levaria 1 mês e meio para fazer, né? Se a gente fosse fazer assim, pegar leve, né? Não pegar pesado. Mas, sim, tem algumas dinâmicas que eu acho que são fundamentais, no meu ponto de vista, Golden Circle, tá? Sem sombra de dúvida, como vocês viram, ela serve para tudo, tu aplica em tudo, produto, serviço, relacionamento, Golden Circle. Eu acho que a questão da criação dos problemas, do questionário dos problemas, né, onde tu consegue transformar aquele problema inicial e tu consegue ter outras visões de perguntas em relação ao mesmo tema. Tem uma que eu trabalho muito, Gui, tá? E que não está apresentada aí, mas que faz parte também de produto digital, que é a Content Audit, tá? Principalmente para voice bot, chat bot. Gente, ela é muito específica, ela funciona muito bem e a gente consegue mapear até o nível de empatia do usuário com aquela relação, com aquela informação. Mas, voltando ao que eu apresentei, o Feijão com Arroz, desculpe, seria a Golden, seria mapa de empatia, a jornada as is, seria a questão das perguntas, né, de construção da pergunta, e eu acho que a Silence também é muito bacana. Quando tu trabalha com stakeholders todos ali, a Silence é muito bacana. A Zen Voting, tu conseguiria até não precisar apresentar, por exemplo, se o teu prazo é muito curto, né, Gui? Se tu não tem tempo para atividade, para votar prioridades, entendeu, de ação. Mas eu acho que a Silence, ela já te ajuda muito, porque tu consegue focar em relação aos insights, né? É isso. Claro. Sim, óbvio, gente. E as entrevistas, pesquisa com o usuário. Mas é porque uma pesquisa com o usuário, ela entra como input, né? Então eu nem toquei em dinâmica, porque ela é a parte, tá? É padrão, né? Não tem nem por que comentar, né? São coisas que são, não vou dizer óbvias, né? Porque, na verdade, não existe obviedade, não existe certo ou errado no design thinking. E para piorar ainda a nossa situação, a gente tem essa história de tempo, né, de prazos e treinos, e projetos e tal. O que importa é o que tu conseguir enxergar, se sentir à vontade de aplicar dentro do tempo que tu tem. Né? E aí a gente volta muito para a maturidade de UX, né? Essa questão dos stakeholders que tu está trabalhando, eles conseguirem ter essa visão de, com o tempo, não, olha só, por que eu vou gastar com desenvolvimento agora, deixando os meus desenvolvedores ociosos, para fazer um produto digital que talvez não tenha a sua vinculação, seu match com o perfil-alvo, meu público-alvo, sabe? Quando a empresa chegar nesse processo, quando o chefão chegar nesse processo e entender que tem que ter essa mudança de perspectiva, de ótica, cara, aí dá para aplicar, dá para fazer. É o que a gente vê.
não é mistério. Nubank é assim, a Apple é assim. Nossa, tem tantas empresas que são assim. Gente, a iFood é assim, sabe? É muita dinâmica, são milhares de UX. Olha, se eu não me engano, eu tenho que olhar, eu vou até pesquisar aqui depois para conversar sobre isso, mas eu acho que deve ter mais UX na Nubank do que desenvolvedor. Assim, tá? Desenvolvedor de algum bloco, mas sim, porque a quantidade de UX que eles têm lá é enorme, né? Justamente para isso, para dar conta de conseguir criar constantemente essas dinâmicas de DT para conseguir enxergar o usuário, entender o contexto, entender o momento, e entender tudo, tá? É a minha visão. Mas eu acho que eu vou procurar essa informação depois, até te passo. Sim, e essa questão do Nubank reflete diretamente na qualidade do produto, né? Eu, por exemplo, não conhecia nenhum serviço igual ao Nubank antes que me fornecesse uma experiência tão boa quanto o Nubank. Então, desde a parte do atendimento, a linguagem, a qualidade nas informações que eles passam, é incrível. É algo que realmente não conhecia antes e que está revolucionando, né? A forma com que a gente lida com o nosso dinheiro e tudo mais. E tem uma coisa aqui também que a gente pode levar em consideração, um exemplo, foi o momento que eles passaram agora. Uma das fundadoras do Nubank, ela foi para a TV Cultura, num programa que é a TV Cultura, né, que é de entrevistas, e o jeito que ela falou, a forma que ela falou, foi caracterizada pelas pessoas como preconceito estrutural, né? Foi... Como é que é o nome, gente? Agora esqueci até o nome, olha só que louco. Né? Racismo estrutural. Racismo estrutural. Tá? Porque uma pergunta foi: por que o Nubank não faz como Magazine Luiza? Que abre vagas para gerências, para heads, para pessoas, né, de comando negros, pretos, né? Especificamente falando assim. E aí ela disse que não, que na verdade todos têm chance, têm vez lá dentro da Nubank e não precisa desse tipo de visão para que uma pessoa negra ou preta, né? Gente, desculpa falar isso, assim, mas é que eu tô me adaptando, tá, ao contexto de falar negro ou preto, tá? Então por isso que eu fico assim dessa questão de classificação, né? Mas ela disse que ela não via isso, que precisava de uma ferramenta de alavancagem de pessoas pretas, porque as pessoas são eles são meritocratas. A pessoa cresce pelo crescimento pessoal dela. Cara, a gente vive num país que nunca teve meritocracia. As pessoas vivem em contextos péssimos, assim, sabe? Se tu não é o perfil especificamente homem, branco, sabe, classe média alta, teve o estudo em uma escola referência, uma faculdade de referência, estudou para fora, heterossexual, tu não é aceito pela sociedade. Existem traves. Qualquer pessoa que esteja fora desse perfil básico, entre aspas, está fora, né? Então, sim, tem que ter empatia, tem que ter essa visão que sim, a gente tem que criar políticas públicas mesmo para que facilitem e favoreçam pessoas negras, gays, mulheres, a terem a possibilidade da equalidade, né? De poder chegar aonde o homem branco heterossexual está, né? E isso gerou uma alavancagem na internet, de gente cancelando o Nubank, gente cancelando o cartão deles, entendeu? Gerou uma coisa tão negativa, que primeiro essa empresária, essa fundadora da Nubank, ela teve que vir a público falar: olha, desculpa, eu fui mal interpretada, e pode acontecer. Às vezes a gente fala de um jeito que as pessoas podem interpretar de outro, né? Mas além disso, o pessoal do Nubank começou a criar políticas. Não, agora a gente já vai ter que criar políticas afirmativas aqui dentro, senão a gente vai estourar, entendeu? Então imagina, o Nubank, que é uma referência de fintech, que está praticamente reconstruindo o formato bancário, baseado em tecnologia e empatia com o cliente, ele não consegue ter empatia com os stakeholders dentro dele. Tá? Então,
aí a gente percebe que tem muita coisa para mudar ainda, para melhorar. Desculpa, fui. Perdão, eu sou assim, tenho esse problema. Não, capaz. Nem se preocupe. Na verdade, tem muita coisa a melhorar. Ainda é um processo. Tem. E o Design Thinking é bom por causa disso, porque ele nos mostra que a gente pode pensar nas pessoas de forma estruturada, né? Como a Vivi falou, né? Organização. Design Thinking, na verdade, é organização, cara. Organização de pensamentos, né? Organização de ideias, né? Então, eu acho que tudo é válido desde que é tentado, né? Não dá pra gente dizer, eu sou UX e... Não, só fazer pastel. E às vezes nem fazer o pastel, fritar o pastel direito, sabe? Então, não. Peraí, só um minutinho. Peraí, vamos conversar. Vamos aos pouquinhos, então. Hoje eu te mando uma flor, amanhã eu te mando uma caixa de bombom, entendeu? E quando tu vê, estamos casados já e... Sabe? Então, é isso que as pessoas têm que entender com o UX. E nós, de UX, temos que entender de UX. Às vezes, a gente tem que pôr barreiras, a gente tem que quebrar barreiras, a gente tem que se impor, entendeu? Mas de uma forma querida, uma forma que mostre valor, entendeu? Por isso que eu desconstruí, na verdade, 2 problemas na minha palestra aqui com vocês. Eu desconstruí nossos problemas como UX, né? Deixei bem claro que a gente tem problema, nossa vida não é fácil, longe disso. E eu desconstruí também a forma básica de como destrinchar um problema, que a gente tem que ter a visão do usuário, e não só do usuário, que é o público-alvo, mas também o público direto, o indireto, né? Que é o mapa stakeholders, o todo, como no Golden Circle. Então, assim, é isso, cara. É a gente colocar na roda que a vida não é fácil, que as coisas acontecem e que a gente tem que se dar o melhor possível para elas para conseguir levar para frente. Perfeita colocação. Outro ponto também que eu concordo contigo, e uma das suas falas foi não tratar o profissional de UX como algo de perfumaria em qualquer projeto. Vejo isso em muitas empresas e acredito que seja um dos principais fatores que acabam prejudicando nos resultados dos produtos desenvolvidos, depois afeta diretamente na usabilidade, experiência do usuário e acaba afetando diretamente também a marca, né? Então, acho que ainda tem muito o que melhorar, fazer com que as empresas realmente apostem nos profissionais de UX, com uma certeza de que é um processo necessário para construir soluções que realmente vão além daquilo que é uma base de tecnologia, mas sim que vai resolver o problema do usuário. Eu acho que é um fator importante. É um fator importante, mas a gente também tem meia culpa nisso, porque é aquela história, nós somos pavões, né? A gente mostra o lado UX para as pessoas. Então, quando a gente mostra uma sala cheia de post-it colado na parede, quando a gente mostra fotinha nossa fazendo uma pesquisa, uma safari, uma imersão, um usuário, um teste de batalha, de navegação, de usabilidade, qualquer coisa, enfim, qualquer dinâmica que a gente faça, design thinking, de UX e tal, a gente mostra para as pessoas com orgulho, porque a gente está trabalhando, a gente está tentando se colocar no lugar do outro, aliás, dos outros, né? Deixando bem claro, não existe apenas um usuário. O dono da empresa, que é o dono do produto, é meu usuário, o dev também é meu usuário, o SM é meu usuário, todo mundo é meu usuário, o PO é meu usuário, todo mundo é meu usuário. Então, todo mundo tem essa voz e vez. Mas as pessoas, às vezes, se enxergam de, que legal, segunda-feira, 3h da tarde, está na rua, fazendo perguntinha com as pessoas, sabe? Acontece. As pessoas têm uma visão, as pessoas, estou generalizando, eu sei que eu não posso, mas uma parte das pessoas possui uma visão que o X é perfumaria, como tu falou. E parte dessa visão acontece porque a gente permite que aconteça, porque a gente não fala dos problemas. A Tami tá aí, eu tô vendo que a Tami tá aí, agora que eu vi a Tami tá aí, a Tami sabe disso, eu tô doido, é um sonho meu de projeto, não sei se eu vou conseguir fazer o ano que vem, mas eu acho que eu vou fazer um podcast, uma coisa assim, de conversa de UX com UX, mas não de, eu apliquei esse método e tal, e você usou o padrão, e o fulano, Norman falou e tal. Não, é os perrengues, meu, entendeu? É o que fazer na hora do explodiu a bomba na minha mão, sabe?
Cara, tem uma coisa de chatbot que me deixa louco da vida, que é a seguinte, o X-Writer, tá? E eu tenho uma definição muito diferente do que as pessoas falam de writer, né? O X-Writer só faz textos bonitinhos. Assim, ó. Quando tu fala essa frase para mim, entra no meu cérebro e eu começo. Paciência, calma, não estoura, não estoura, não estoura, não estoura. Por quê? E o X e o Y não fazem textos bonitinhos, telas bonitinhas, sabe? Eles fazem telas com usabilidade, textos com usabilidade, entendeu? Se colocando no lugar do usuário, do foco, e atendendo todos os stakeholders em volta. Sabe? Sabe o que eu tô querendo dizer? Então, assim, esses perrengues, ninguém fala. O pessoal só fala das coisas bonitinhas de UX, sabe? Falam que a gente vai ganhar 12 mil reais por mês se a gente fizer um cursinho de um cavalinho com... um cavalinho na cabeça e um rabinho colorido. Entendeu? Até hoje estou esperando os 12 mil. Então, assim, é isso que falam pra gente, né? E, na verdade, assim, o que me trouxe pra cá é aquilo que aconteceu comigo quando eu era web designer. Tá? Não adianta fazer um site bacana, montar um site, ninguém acessar. Ah, mas o cara que pagou pelo site gostou do site. Quem fez os textos foi a assessoria de imprensa. Quem decidiu a navegação, os itens, foi a assessoria de imprensa. Meu, isso é muito 2000, e 2000 é muito velho, entendeu? O usuário tem vez e voz, a gente tem que levar isso em consideração, entendeu? Então não dá para ser assim. Então essa história de, a tecnologia vem antes do design. Tem certeza disso? Para ter tecnologia, teve que ter uma necessidade. Para ter uma necessidade, é o design. O design busca necessidade. Existe uma coisa que eu não botei na apresentação e que todo mundo aprende na faculdade. O que é design? É forma e função. Forma e função. Tem forma, mas não tem água dentro? A água não fica aqui dentro? Não tem função. Então não serve para nada. Então isso é design. Forma e função. Não é verdade? Aí tu escuta uma pessoa assim, não, eu sou designer de sobrancelha. Meu, a mudança que tu vai fazer de desenho da sobrancelha do cliente vai influenciar, além de esteticamente, influencia na sobrancelha? Vai levantar o olho dele? Ele vai ficar com uma visão periférica maior? Não faz nada. Claro, a gente não precisa ser arrogante com as pessoas. Não, você quer chamar de designer de sobrancelha por causa da palavra designer? Ok, bacana, show. Segue tua vida, seja feliz, te apoio. Mas não é design. Design é forma e função. Se não tem função, não tem propósito. Se não tem propósito, não é design. E aí, Gui? Passei de mais do tempo já? Tá tranquilo ainda. Então tá. Tem alguém que queira fazer mais uma perguntinha aí, além do Gui, gente? Estou disponível. Não, eu só queria dizer que eu adorei, Gil. Arrasou. Tami. Ó, essa pessoa, essa voz que vos fala, ela é, assim, ó, sem sombra de dúvida, uma das melhores UI. Ela é uma boa UX, mas ela é uma das melhores UI do mundo, tá? Para, Gil, não bota essa assim. Bota sim, porque a gente, ó, Userflow, ela faz um Userflow perfeito. Tu consegue abrir o Figma dela, tu te acha até na escuridão, entendeu? Assim, ó, é referência para mim de UI. Essa que tava vozinha aí, tá? Maravilhosa, a Tami. E a Tami, assim, olha, ela acompanhou comigo no trabalho, no dia a dia aqui. Ela acompanhou comigo no dia a dia os perrengues que a gente passa, viu? Ela já escutou alguns perrengues meus, assim, sabe? Uns momentos meio tristes meus, sabe? Ela sabe muito bem do que eu tô falando e ela sabe que tudo que eu falei aqui a gente aplica no dia a dia, né, Tami? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Não, com certeza, né? Tipo, quase tudo que tu falou aí eu me recordei da nossa vivência. E a síndrome do impostor, né, meu? É uma coisa que a gente vê muito na nossa área, porque, assim, a Tami falou e veio na cabeça de novo isso.
Porque o que acontece? Quando a gente quer, Gui, mostrar esse conhecimento que a gente adquiriu para alguém, a gente sempre tenta assim, vou botar um texto aqui nesse PPT, vou botar milhares de textos, vou botar só informação científica, acadêmica, vou citar, sabe? E a pessoa esquece que quem está ouvindo não está muito afim para a citação da fonte. Pode perceber, eu coloquei fonte no meu material, mas eu não fiquei toda hora a fonte, acessando o site, sabe? Eu deixei ali. Quem quiser depois, eu vou... Não sei como é que funciona aqui no Estimatec, Gui, se depois eu passo o PPT para ti, tu disponibiliza isso aberto aí para o pessoal e tal, se tem um repositório para isso. Mas eu deixei mais como marcação mesmo, para que as pessoas vejam de onde eu colhi aquela informação. Mas se não quiser ver, não tem problema. O grande pulo do gato é contar a história, é fazer storytelling, um bom UX faz storytelling. A gente tem que ter uma linha de comunicação com as pessoas. Então, se eu consigo falar com ela sem PPT e ela conseguir entender o que eu estou falando, show, já está valendo. É isso aí que importa, entendeu? É passar a informação. Né? Então, isso aí que é o importante. Como vai fazer? Isso aí é perfumaria. Vamos lá, vamos usar o termo perfumaria quando fala de UX, né? Perfumaria. Viu, em relação a esse material, pode ficar à vontade de enviar pelo WhatsApp, depois encaminho para o Fernando, ele posta no site oficial do evento. Daí o pessoal consegue ser bem tranquilo. Tá, show. Eu fico feliz e agradeço tu novamente.